Diante do boom imobiliário nos últimos anos, muitas empresas têm tido dificuldade para entregar as obras dentro do prazo previsto. Como reflexo, as ações judiciais nesse sentido têm crescido bastante. Sobre isso, nós conversamos com Marcelo Tapai, sócio da Tapai Advogados. As ações de clientes contra incorporadoras que estão com obras em atraso têm crescido muito nos últimos anos? Sim, houve. Na verdade, o que a gente tem percebido é que o número de ações, o número de reclamações de atraso de obras, eles têm superado em muito o número de lançamentos. Em que pese o mercado imobiliário está muito aquecido e está havendo a todo ano um crescimento no número de lançamentos, proporcionalmente o número de ações aumentou muito em relação a esses números. Por quê? Primeiro porque as empresas, numa competição entre elas estão cada vez lançando mais, elas estão se atirando mais no mercado e o mercado ele tem uma limitação, ou seja, você, em que pese lançar muito, você consegue produzir só uma determinada quantidade. Os investimentos no pós-venda não têm sido aplicados a contento. As empresas têm se preocupado hoje muito mais em lançar, em competir no mercado para poder tirar o filão que está sendo oferecido do que propriamente com a entrega e o pós-venda. Como têm sido os resultados dessas ações? Na verdade, o consumidor, quando se sente lesado por um atraso, ele tem duas opções. Ou ele desfaz o contrato buscando aquilo que ele tinha pago, corrigido monetariamente e inserido os juros, ou a opção de buscar uma indenização por dano material e moral pelos prejuízos que ele teve por conta desse atraso. Tanto numa situação quanto noutra, a justiça tem dando ganho de causa aos consumidores de forma sistemática, ou seja, tem atendido ao pleito dos consumidores. A única coisa que o consumidor não pode fazer quando sofrer um atraso desse tipo é permanecer inerte. Ele tem que buscar os seus direitos. Agora, qual seria o prazo normal para uma empresa atrasar a entrega de uma obra? Na verdade, não existe atraso legal. O atraso, nenhum deles seria aceitável em tese. Se você tem um contrato em que eu tenho que pagar todas as prestações e as parcelas dentro daquele determinado prazo, e se eu não pagar dentro do prazo que foi determinado, eu sofro punição, por outro lado, não posso aceitar que a empresa atrase o imóvel e não pague nenhum tipo de ressarcimento por conta desse atraso, porque o atraso sempre gera prejuízo para o consumidor. O consumidor ele se programa com base naquelas datas que são inicialmente propostas para ele, ele marca casamento, ele vende o imóvel que ele estava morando, ele pega dinheiro emprestado e depois, se o atraso se prolonga, e quanto mais se prolonga, maior é o prejuízo dele. Então não há que se falar em atraso legal, aceitável, tem que ser cumprido o contrato. Para quem está nessa situação, então qual seria o próximo passo para não ficar no prejuízo? Na verdade, ele tem que buscar o auxílio de um advogado para que ele possa ingressar com uma ação judicial o quanto antes, porque o processo, evidentemente, tem um transcurso normal que é demorado. O processo judicial é demorado. E quanto mais tempo ele demora para ir buscar essa ajuda, mais demorado vai ser o final do caso. E o que é melhor, uma ação coletiva ou individual? Não, a ação é sempre individual. Aqui a gente não tem ação coletiva. Não existe o processo coletivo, como as pessoas entendem, porque os direitos são individuais. Cada pessoa tem o seu contrato e cada uma tem que reclamar o seu contrato. Então, o prejuízo que um sofreu não é exatamente o que o outro sofreu. Um vendeu o imóvel para pagar o saldo, o outro está de casamento marcado, o outro está morando de aluguel. Então, cada um tem um prejuízo que precisa ser ressarcido de forma individual. E para as empresas, há alguma dica para evitar esses transtornos? A prevenção delas deveria ser no momento que elas programam a construção de um imóvel, o lançamento de um novo empreendimento, saber, porque elas dizem que tem know-how para isso, saber como que está o mercado hoje em dia. Ou seja, se eu vou ter dificuldade de contratar mão de obra, se eu tenho a expectativa de que o mercado está muito aquecido, eu tenho que prometer a entrega num período mais elástico. Ok, muito obrigada.